Pela graça de Deus, nós estamos aqui reunidos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Inspirai, Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Vamos juntos refletir a palavra de Deus na liturgia de hoje? Vem comigo para a gente ter esse momento de reflexão. Hoje é dia 3 de abril, estamos na quarta semana da Quaresma. E a primeira leitura de hoje é retirada do livro do Êxodo, capítulo 32, versículos do 7 ao 14. Naqueles dias, o Senhor falou a Moisés: Vai, desce, pois corrompeu-se o teu povo que tiraste da terra do Egito. Bem depressa desviaram-se do caminho que lhes prescrevi. Fizeram para si um bezerro de metal fundido, inclinaram-se em adoração diante dele e ofereceram-lhe sacrifícios, dizendo: Estes são os teus deuses, Israel, que te fizeram sair do Egito. E o Senhor disse ainda a Moisés: Vejo que este é um povo de cabeça dura. Deixa que minha cólera se inflame contra eles e que eu os extermine. Mas de ti farei uma grande nação. Moisés, porém, suplicava ao Senhor, seu Deus, dizendo: Por que, ó Senhor, se inflama a tua cólera contra o teu povo, que fizeste sair do Egito com grande poder e mão forte? Não permitas, te peço, que os egípcios digam: Foi com má intenção que ele os tirou, para fazê-los perecer nas montanhas e exterminá-los da face da terra. Aplaque-se a tua ira e perdoa a iniquidade do teu povo. Lembra-te de teus servos, Abraão, Isaque e Israel, com os quais te comprometeste por juramento, dizendo: Tornarei os vossos descendentes tão numerosos como as estrelas do céu, e toda esta terra de que vos falei, eu a darei aos vossos descendentes como herança para sempre. E o Senhor desistiu do mal que havia ameaçado fazer ao seu povo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Muitos pontos interessantes nessa leitura, meus amados. Nós vemos aqui, essa triste realidade. O povo se corrompe com muita facilidade. Aquele povo cuidado, com tanto carinho por Deus, libertado do Egito, sustentado pela graça de Deus, rapidamente se esqueceu de tantos bens, de tantos favores e queria uma resposta imediata para todos os seus desejos, para todas as suas necessidades. Não suportaram as demoras de Deus. O tempo em que Moisés estava retirado, ouvindo a voz de Deus, recebendo os mandamentos, naquela ausência, num período de espera, o povo não suportou, buscou ídolos. Naquele bezerro de ouro, provocou a ira justa de Deus. Veja, a ira de Deus não é uma raiva humana, não é um sentimento de destruição. Não. A ira de Deus é uma realidade de justiça. Porque o mal não pode se aproximar de Deus e permanecer intacto. A bondade de Deus, ela destrói o mal. Isso é justiça. É por isso que Deus é tão bom, que Ele nos dá o tempo da nossa vida para que a gente se arrependa do mal e se aproxime diante dele puros, purificados, limpos. E ainda, se ainda não estivermos totalmente purificados, podemos passar pelo purgatório. Agora, quando a gente escolhe o mal completamente e se afunda no pecado mortal, a justiça divina já preparou um lugar para Satanás, os demônios e todos aqueles que quiserem seguir este caminho de soberba, de falsos ídolos, falsos deuses. Hoje é muito fácil a gente se inquietar, perder a paciência com Deus, não aguentar esperar,
e querer fazer as coisas do nosso jeito. E nós criamos ídolos, caímos numa idolatria moderna ao dinheiro, a um político, né? Quanta gente aí não se desespera, gente católica de fé, não se desespera com a política, porque colocou a sua esperança num partido, num presidente, num deputado, senador. Não tem como ser católico e achar que a solução de todos os problemas está somente numa política social, num partido, num regime, seja qual for. Não. Nós precisamos confiar em Deus e aguardar muitas vezes o tempo dele, trabalhando, rezando, fazendo a nossa parte. Porque quando a gente começa a ficar muito ansioso, quando a gente começa a colocar a nossa confiança nas criaturas e não em Deus, nós também estamos caindo num tipo de idolatria. Aqui, diante da justa ira de Deus, Moisés intercede pelo povo. E Deus, que é misericordioso, atende à súplica humilde de Moisés, a sua penitência pelo povo. Ora, Moisés é figura de nosso Senhor Jesus Cristo. Se Moisés, sendo agradável a Deus, conseguiu aplacar a sua justa ira, o Cristo é o próprio Deus encarnado, oferecido em sacrifício pela nossa completa redenção. Ele aplaca completamente a ira de Deus. Mas para que a gente possa tomar posse dessa redenção, é óbvio que a gente precisa abandonar o pecado. Nós não alcançamos o perdão através simplesmente de nossas obras, do nosso coração contrito. É preciso que as obras, o coração contrito, participem dos méritos de nosso Senhor Jesus Cristo. É Ele que é esse mediador do qual Moisés foi figura. Agora, em Cristo, nós veremos no Evangelho, Ele é o mediador entre Deus e os homens. Ele é o nosso intercessor, um advogado que não vai permitir que a gente caia numa desgraça, numa condenação eterna. Ele se entregou em sacrifício pela nossa salvação. Ele subiu ao Pai, de onde vai voltar para julgar os vivos e os mortos. Ele é Deus. Vamos meditar também o Salmo de hoje aqui. É o Salmo 105, em algumas traduções 106. Lembrai-vos de nós, ó Senhor, segundo o amor para com o vosso povo. Construíram um bezerro no Horebe e adoraram uma estátua de metal. Eles trocaram o seu Deus, que é sua glória, pela imagem de um boi que come feno. Esqueceram-se do Deus que os salvara, que fizera maravilhas no Egito. No país de Cã fez tantas obras admiráveis, e no Mar Vermelho tantas coisas assombrosas. Até pensava em acabar com sua raça, não se tivesse Moisés, o seu eleito, interposto, intercedendo junto a ele, para impedir que sua ira os destruísse. Entenda, meu amado irmão, minha amada irmã, este salmo fala exatamente dessa leitura da realidade ali do bezerro de ouro. E fica até um pouco ridículo quando a gente olha para essas palavras e reflete um pouco sobre elas. Não é ridículo um povo conduzido pelo próprio Deus, o Criador de todas as coisas, um povo que teve contato direto com Deus que te cuidou, abandonar esse Deus Todo-Poderoso para se prostrar diante de um animal que come feno, que pasta, que fica ruminando, um animal tão baixo. E, aliás, todos os animais estão abaixo do ser humano. Olha o nível de idolatria. O ser humano se rebaixou ao bezerro de ouro. Hoje em dia, quanta gente não tem se rebaixado para adorar a natureza? Embora seja uma obra grandiosa de Deus, ela não está acima do ser humano em dignidade. A natureza está a serviço do ser humano, que deve cuidar dela. Porque peca quando não cuida dela. Porque Deus a deu para administrá-la, tirar daí o sustento.
Você entende como que é tão fácil o ser humano cair no mais fundo abismo de idolatria? Quanta tolice há em se adorar o sol, adorar a mãe natureza, adorar alguns animais. Isso está claro na Bíblia que não vem de Deus esse tipo de culto. É claro, o ser humano ele reconhece a presença de Deus nas criaturas e louva a Deus por toda a criação. E é claro que há ambientes maravilhosos que nos ajudam a meditar, a ter um momento espiritual profundo, mas é claro sempre apontando o nosso coração para Deus, na beleza da natureza, no sorriso de uma criança, nas obras que um ser humano faz, porque Deus infundiu nele a inteligência. Tudo deve nos levar a glorificar a Deus. É isso que é amar a Deus sobre todas as coisas, adorá-lo e fazer tudo em nome dele, seguir seus mandamentos. Hoje em dia a humanidade está se desviando de uma maneira tão grave, de uma maneira tão resoluta de Deus, está se afastando tanto dele e caído em tanta idolatria. Nós precisamos rezar e precisamos meditar mais a sua palavra, porque às vezes algumas coisas não ficam evidentes para nós e é preciso falar de maneira clara. Amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas, só a Ele prestarás culto. Será que você ou alguém da sua família não está cultuando um partido político, o dinheiro, um falso Deus, a própria natureza? Nós cremos e adoramos um só Deus. Não podemos ficar nesse sincretismo, nessa mistura que acaba contaminando a fé e acaba nos fazendo cair no pecado mortal. Vamos refletir agora o evangelho tão profundo de hoje, né? É o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo João, capítulo 5, versículos do 31 ao 47. Naquele tempo disse Jesus aos judeus: se eu der testemunho de mim mesmo, meu testemunho não vale, mas há um outro que dá testemunho de mim, e eu sei que o testemunho que ele dá de mim é verdadeiro. Vós mandastes mensageiros a João, e ele deu testemunho da verdade. Eu, porém, não dependo do testemunho de um ser humano, mas falo assim para a vossa salvação. João era uma lâmpada que estava acesa e a brilhar, e vós com prazer vos alegrastes por um tempo com a sua luz. Mas eu tenho um testemunho maior que o de João, as obras que o Pai me concedeu realizar, as obras que eu faço dão testemunho de mim, mostrando que o Pai me enviou. E também o Pai que me enviou dá testemunho a meu favor. Vós nunca ouvistes sua voz, nem vistes sua face, e sua palavra não encontrou morada em vós, pois não acreditais naquele que ele enviou. Vós examineis as Escrituras, pensando que nelas possuís a vida eterna. No entanto, as Escrituras dão testemunho de mim, mas não quereis vir a mim para ter a vida eterna. Eu não recebo a glória que vem dos homens, mas eu sei que não tendes em vós o amor de Deus. Eu vim em nome do Pai, e vós não me recebeis. Mas se um outro viesse em seu próprio nome, a este vós o receberíeis. Como podereis acreditar, vós que recebeis glória uns dos outros, e não buscais a glória que vem do único Deus? Não penseis que eu vos acusarei diante do Pai. Há alguém que vos acusa, Moisés, no qual colocais a vossa esperança. Se acreditasseis em Moisés, também acreditaríeis em mim, pois foi a respeito de mim que ele escreveu. Mas se não acreditais nos seus escritos, como acreditareis então nas minhas palavras? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Jesus aqui entra num diálogo muito franco com aqueles que estavam desacreditando a sua missão e a sua realidade de Deus. Jesus Cristo é Deus, segunda pessoa da Santíssima Trindade. Aqui ele diz que o testemunho de Moisés
cairá sobre aquele povo, porque a lei de Moisés, assim como todos os profetas, todo o Antigo Testamento, dão testemunho de Cristo, apontam para Cristo. Nós vemos aqui que absurdo, diante da falta de fé daquele povo, o Deus Todo-Poderoso encarnado estava como que num banco dos réus, pegando testemunhas ao seu favor. Estavam julgando o próprio Deus por causa da sua soberba ali. Aquele povo soberbo estava julgando o próprio Deus encarnado. Olha que absurdo! E hoje em dia a humanidade também chega a julgar a Deus. Ah, mas ele é Deus? Por que tanto mal acontece? Ah, mas ele é Deus? Por que ele não faz isso? Ah, mas ele é Deus? Como ele prova para mim que é Deus? Será que você nunca tentou a Deus dessa forma? E Jesus, com toda a sua paciência, vai falando, olha, a lei, os profetas, Moisés, as coisas que eu faço, esses milagres, esses sinais e prodígios, o próprio Pai, eles dão testemunho de mim. E Jesus apresenta ali tudo o que testemunha a favor dele, cumprindo toda a lei, porque a lei judaica ali, ela exigia, para que algo fosse considerado verdade, que houvessem testemunhas, pelo menos duas. Jesus apresenta várias testemunhas, e testemunhas com altíssima veracidade, inclusive Deus Pai. Mas mesmo assim, continuaram duvidando dele e da sua missão. Nós vemos, sabemos o final dessa história. Nós estamos acompanhando, nesse período quaresmal, todos os acontecimentos que vão culminar com esse deicídio, com essa morte aparente de Deus. Assassinaram o Deus encarnado, sim, a humanidade é assassina e merece a justa ira de Deus, como a gente viu ali na primeira leitura. Mas é o próprio sacrifício de Cristo que age como um escudo para proteger dessa justa ira de Deus aqueles que se abrigam nele, porque Jesus é refúgio. O Senhor é o meu refúgio. Só que, é claro, quando a humanidade sai desse refúgio, né? Quando ela abandona a trincheira da fé em nosso Senhor Jesus Cristo, ela se expõe de peito aberto a todos os males, a todos os perigos e a toda a condenação. Jesus Cristo é o nosso escudo, Ele é a nossa força. Tudo posso naquele que me fortalece. Ele está unido ao Pai e com o poder da Santíssima Trindade sempre está tocando, agindo no mundo. Mas é claro que aqueles que abandonam a Deus e por sua própria conta escolhem o mal, vão mergulhar nas consequências deste mal, consequências permitidas por Deus, porque Ele é justo. Deus é misericordioso, Ele perdoa tudo, desde que estejamos arrependidos, com o verdadeiro propósito de emenda. Queremos sair desse mal e não voltar a Ele. Sim, Deus é misericordioso. Mas quando a gente confia nessa misericórdia, mas ultrapassa a confiança e cai num relaxamento moral, e a gente fica tranquilo no nosso pecado, acreditando que Deus perdoa tudo, esse nosso pecado começa a nos consumir. E a punição mesma deste pecado é quando Deus tira a sua mão e deixa você assumir as consequências de tudo que você faz. Será que na sua vida aí, tudo de mal que acontece é culpa dos outros? É culpa de Deus? Será que em nenhum dos males que já te aconteceram você teve culpa? Será que nada é consequência de algumas escolhas? Eu mesmo posso falar da minha vida. Tantas coisas ruins aconteceram por causa de escolhas erradas e Deus não tem nada a ver com isso. Aliás, Deus sempre estava querendo me apontar a verdade, como Jesus aqui queria apontar a verdade para aquelas pessoas de coração fechado. Um povo de cabeça dura, como disse a primeira leitura. Resumindo, nós vemos lá Moisés intercedendo pelo povo, Deus desistindo do castigo. Porque Deus é bom, é misericórdia. Aqui agora, na plenitude do intercessor, que Moisés foi figura,
Jesus assume esse papel de mediador entre Deus e os homens. Ele nos protege das consequências do nosso pecado, desde que a gente mergulhe no teu sangue precioso redentor e a gente se arrependa e mude de vida. Porque todo mal que a gente fez não pode ser reparado por nós. Imagina, você ofende a um Deus. Será que você acha que basta só pedir perdão? Não tem que reparar nada? A gente, quando se aproxima de Cristo, Cristo que é Deus, Ele consegue nos remir. Porque o sacrifício de Cristo é do tamanho, ultrapassa muito mais qualquer ofensa que a gente possa ter cometido contra Deus. Mas eu repito, para que a gente tome posse dessa graça, precisamos nos arrepender, crer no Evangelho, seguir os mandamentos, tomar posse do sangue precioso de Cristo derramado sobre nós. Vamos ser gratos, porque é tanto amor derramado sobre a humanidade. Deus é bom o tempo todo. Ele está sempre de braços abertos para nos acolher. Paremos de correr de Deus. Paremos de lutar contra o seu amor. Paremos de elevar muros entre nós e Deus. Que nós possamos tomar posse dessa graça que nos conduz à salvação eterna. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Estivemos e permaneceremos reunidos em nome deste Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquem com Deus e até a próxima. Espera aí, não vai embora. Você que está acompanhando esse vídeo no YouTube, eu tenho um recadinho. Na descrição desse vídeo tem um convite para você, um link especial para que você participe da nossa jornada bíblica. Se você gostou dessa reflexão da palavra, vem para a nossa jornada bíblica. Vamos aprender com a palavra de Deus. Tem uma comunidade de pessoas que está estudando conosco. Descubra como entrar na nossa jornada bíblica. Você pode escanear esse QR Code, você pode clicar no link da descrição e participar conosco nessa jornada que vai mudar a sua vida. É um convite especial para você. E você que está acompanhando a liturgia dentro da jornada bíblica, aproveite todos os espaços, vá na comunidade, deixe o seu comentário abaixo desse vídeo e vamos cada vez mais movimentar este lugar de pessoas que querem amar mais a Deus. Um abraço para todos vocês. A gente se vê cada vez mais na jornada bíblica.